A gente vai bater um papo aí com vocês, explicar para vocês como que o Google pode ser uma ferramenta de SEO. E normalmente a gente vê no dia a dia muita gente aí se limitando nos esforços de SEO, né? Mas você pode usar o Google, é uma ferramenta grátis que você pode estar lá para usar todo dia e você pode conseguir mais resultados. Aqui a gente vai começar, gente. E é muito interessante pensar o seguinte, tem várias ferramentas para você fazer o trabalho, e eu sempre recomendo que vocês usem essas ferramentas, tá? Então assim, por quê? Porque SEO é extremamente técnico, se você for ver, né? Tem alguma parte que não é? Talvez, menos técnica. Sim, às vezes você pode criar um conteúdo, mas toda vez você vai querer melhorar e querer usar alguma ferramenta para te ajudar. Só que você tem que lembrar que o buscador pode ser uma boa forma de conduzir seus esforços de SEO, né? Então, o que significa isso? Primeiro, no dia a dia, eu uso um monte de ferramenta, eu fico até mesmo com o cabelo em gel, eu fico com o cabelo em pé aqui quando chega a conta aqui no cartão de crédito dos aplicativos, que é tudo em dólar, né? E tem um que é em libras, que é o Majestic, né? Mas, de uma maneira geral, o que a gente tem que lembrar? Eu mesmo, no dia a dia, que tem uma pancada de ferramenta, eu acabo usando o Google no dia a dia. É muito importante que você use, né? E aí a gente não tá nem falando do Google Search Console, que é vital para você usar, mas é o próprio mecanismo de pesquisa do Google, né? Então a gente vai dar uma analisar como que vocês podem usar isso para melhorar o seu SEO, né? E aí o primeiro passo é quando usar. Então assim, toda hora, você deve usar sempre, tá? Então é muito importante que você use. Agora, existem algumas situações especiais, como por exemplo, eu tenho uma empresa bem pequenininha, eu não quero gastar, ou não posso gastar, né, com outras ferramentas. Então aí você deveria usar mais ainda isso. E aí você fala, eu consigo fazer um trabalho legal com ele? Consegue, vou mostrar para vocês. É um pouco mais trabalhoso, mas é super eficiente e dá para fazer trabalho. Inclusive já fiz vários trabalhos só com o Google, tá? É muito importante. E aí a gente vai falar o primeiro passo aqui para vocês, né? O primeiro passo é que o Google, se você for ver, é onde o jogo ocorre, né? Então você fala, cara, eu preciso entender, eu preciso ver o que está acontecendo lá, né? Isso é fundamental para você entender aí os seus esforços de SEO. Então a gente só vai passar uma breve apresentação aqui para explicar, muita gente não sabe, mas imagino que vocês saibam o que é uma SERP, né? Que basicamente é a abreviação em inglês, né? Search Engine Results Page, que é página de resultados de pesquisa, né? De uma maneira geral e traduzido ao português. E o que você tem que avaliar com isso? Que toda vez que você entra no mecanismo de pesquisa, eu até coloquei uma tela do YouTube aqui, porque, inclusive a gente vai ter uma apresentação bem legal à tarde, acho que com a Camila, né, sobre o YouTube, mas todos os mecanismos de pesquisas, eles têm uma SERP, que é uma página de resultados de busca, né? Alguém faz uma busca e tem aquela página de resultados. E você analisar esses resultados pode trazer insights. Então aqui, por exemplo, nessa tela eu consigo ver que o thumbnail faz uma diferença, né? O título maior chama um pouco mais de atenção, a descrição, ou seja, não ter uma descrição chama menos atenção, você tem a questão de ter legenda ou um 4K, esse tipo de coisa chama atenção. Então você tem que entender exatamente qual o mecanismo de pesquisa que você vai atuar. Lembrando que o YouTube é o segundo maior mecanismo de pesquisa que a gente tem depois do Google, né? Então tem muita gente que esquece do YouTube, mas é muito importante fazer o trabalho lá. Mas a gente vai voltar aqui para o Google, né? Então sempre lembra que a SERP é uma página de resultados. E não é a página inicial do Google, tá? Então, só um exemplo aqui, gente. Vou trocar aqui. Tem muita gente que entra aqui e fala, ó, isso aqui é uma SERP, tá? Isso não é uma SERP, isso é só a homepage do Google. Uma SERP é efetivamente quando você entra aqui e você digita alguma coisa, né? Como, por exemplo, sei lá, WordPress. Digitei aqui o WordPress e vejo os resultados, e isso é uma SERP. E é importante lembrar que a SERP ela é diferente para cada uma das pesquisas, né? Então, se eu digitar qualquer coisa aqui, ó, WordPress Login, por exemplo, eu já tenho uma SERP completamente diferente. Se eu digitar ortopedista, né, eu vou ter uma SERP também completamente diferente. Inclusive, tem até um aviso aqui de Covid e tal, né? Mas olha só, veja um mapa que eu não vi anteriormente. Então, é muito importante vocês lembrarem desses pontos, ok? Voltando aqui para a apresentação, a gente também tem que lembrar que a SERP clássica do Google, né? Não sei quem lembra aqui, eu lembro dela, não só por imagem, mas porque a gente atuou nesse período, né? Mas você tinha uma divisão muito bem clara ali sobre os resultados pagos, os resultados orgânicos. E o que você tem que lembrar é que hoje a SERP ela não é mais daquele jeito, né? São diversas SERPs, porque cada resultadozinho, cada pesquisa que você faz no Google, ela é apresentada de uma forma diferente. Então, às vezes, você tem ali SERPs que mostram que tem uma pancada de imagem no começo, tem SERPs que tem a posição 0, tem SERPs que tem vídeo, então você precisa analisar um a um. A gente vai dar uma olhada por aqui na sequência esses pontos, né? Aqui um exemplo interessante, gente, na apresentação eu acabo cortando as imagens, né? Mas assim, fica meio ruim de ver. Então a gente vai fazer aqui ao vivo para vocês pegarem aqui no navegador. Olha que interessante, desentupidora, tá? Quando eu digo desentupidora, repara o seguinte, você tem 4 anúncios.
Então, assim, cadê o primeiro colocado da, né, orgânico, né? Você fala, cara, sumiu aqui. E se você descer um pouquinho, eu vou descer devagarinho, olha só, você tem mapa na sequência. Então é muito importante que se você é uma desentupidora, você tem um negócio, uma desentupidora, é vital que você esteja bem posicionado no mapa, né? No Google My Business aqui, você tenha feito o cadastro, tem uma notinha legal, esse tipo de coisa. Então é muito importante isso, porque o primeiro colocado, ó, ele tá aqui, ó, ele tá bem abaixo, né? Se você for ver, ele não aparece nem na quebra aqui de página, tá? No mobile ainda, principalmente, vai mais para baixo ainda, né? Lembrando que a apresentação a gente está fazendo desktop para facilitar a visualização, mas hoje em dia aí com o mobile first, né, a gente sabe que tá todo mundo acessando via mobile, seria mais legal até fazer a apresentação mostrando o mobile. Vamos voltar aqui para nossa apresentação, né? Além disso, é importante lembrar que o snippet, né? A gente chama de snippet, que resultado é um resultado entre vários, né? Então, assim, você tem que lembrar que toda vez que o Google, que você tem uma pesquisa, deixa eu voltar aqui, ó, mostrar, peraí. Aqui, ó, cada um desses resultadozinhos, isso daqui é o que a gente chama de snippet. Isso é só uma informação técnica pra gente saber, tá? Porque mais pra frente talvez vocês ouçam esses termos e não saibam o que é. E aí, voltando para a apresentação, você tem que lembrar que existem situações diferentes, como por exemplo, feature snippet, né? Então, o que é a famosa posição zero. Inclusive, eu selecionei aqui na apresentação, tem um link aí para um ótimo conteúdo do Everton aí na Resultados Digitais, tá? E aí vocês podem dar uma lida melhor, mas, putz, olha só, a palavra-chave, né? A intenção de busca, como vai falar o Bazon mais tarde, que a gente está tentando aqui se posicionar, ele está na posição zero. Então, qual que é o nível de dificuldade de vir para cá? Será que eu consigo, né? Então, como que a gente vai entender esses pontos? É muito importante. Aqui, gente, outra situação legal é que a SERP, ela tem variações e muitas oportunidades. Então, olha que legal. Eu peguei aqui e fiz uma pesquisa no Google como cadastrar o Google Search Console, né? E aí eu olho ali o primeiro é o Google e falo, ferrou, né? Como que eu vou bater o Google? Não vou bater o Google aqui. Aí você tem um segundo resultado ali que é resultados digitais. Gigante, puta conteúdo legal, bem feito, escrito. Então, se você é um cara pequenininho, pô, que nem eu, tô aqui pequenininho e tal, o que eu vou fazer para conseguir aparecer ali? Muitas vezes não faz sentido você brigar de frente com grandes empresas que têm uma capacidade de investimento, aí você vai ter que falar em autoridade, você vai ter que falar numa série de fatores, né? Mas muitas vezes você consegue fazer o trabalho de outras formas. Então olha que interessante aqui, gente. Essa SERP apresentava resultados em vídeo. Então eu fiz um vídeo e eu, consequentemente, comecei a aparecer aqui para quando a pessoa pesquisa isso. Então isso é uma dica interessante para você analisar a SERP, ou seja, onde o jogo está sendo jogado. Se você conseguir visualizar aqui, poxa, tem vídeos, você fala, talvez eu possa me posicionar através de vídeos lá. Normalmente o Google, ele coloca alguns resultados diferentes de vídeos, mas normalmente é o YouTube, então sempre pense em fazer um vídeo aí no YouTube, ok? E aí você tem que lembrar que o Google, né, é uma caixinha de surpresa, né? Não sei quem conhece aí o Joseph Campbell, mas é basicamente a mesma coisa. Então sempre lembra disso, tá? O Google é uma caixinha de surpresa e significa que a SERP sempre vai estar em movimento e vai estar em mudança. Então lembra disso. Você tem que monitorar as principais SERPs que estão a ver com o seu negócio, tá? Entra lá, monitora, verifica se não mudou, porque se mudou, você está perdendo clique. E isso é muito importante pra gente, tá? Você tem uma série de resultados aqui, por exemplo, eu dei um exemplo interessante aqui, que é o quê? Hoje em dia, quando você tem certas pesquisas que elas são muito mais locais. Então, por exemplo, de ter ortopedista ao ombro, tinha anúncio, tinha um mapa e aí depois tinha os resultados normais. A gente conseguiu colocar aqui não só o resultado orgânico relativamente bem colocado, né? Mas teve uma época que a gente inclusive fez anúncio, só que, no caso desse ortopedista, ele tinha 2 consultórios. Então a gente cadastrou os 2 consultórios dele. Então o que a gente conseguiu aqui? A gente conseguiu ter 2 resultados na pesquisa. Então é muito importante que você analise a variedade de resultados e você tem a criatividade aí para gerenciar o negócio, tá? Então, nesse caso, a gente teve criatividade, em vez de cadastrar um, cadastrar os 2 consultórios, e aí você tem que fazer um negócio ligeiramente diferente, com as fotos fidedignas, cada consultório com as informações corretas, e você consegue ter mais exposição. Então, aqui, nesse caso, se tivesse o anúncio sendo exibido, né, na SERP inteira que a gente fala, você teria basicamente 4 resultados que levam para o mesmo lugar, ou seja, para o mesmo negócio, ok? Então, isso é bem interessante para a gente. Outro ponto que as pessoas esquecem, inclusive eu já discuti isso bastante com o Bazon, é bem interessante, tá? Não sei se ele vai falar isso à tarde, mas é legal, é que a questão de marca é importante. Então, o que a gente vê é que tem muita gente que clica quando tem marca, né? E assim, se você tem uma empresa pequena, tente fazer uma construção de marca. Se você tem uma empresa grande e você sabe que a marca influencia o CTR, tente fazer com que o seu nome apareça na SERP. É muito importante que ele apareça de alguma forma ali, que as pessoas reconheçam que é o seu negócio, porque isso vai favorecer o clique. E aí você fala, onde que eu vou ajustar isso?
quando você está criando ali o meta title e você está criando a meta description, você tem que ter certeza que aquele tamanho ali, né, que vai ser exibido, e aí você pode fazer o teste num SERP Simulator da vida, alguma coisa do gênero, quem tiver o WordPress no próprio Yoast, né, ou espera, né, publicar, aparecer no Google para ver, mas tem que ter certeza que não está cortando o nome da sua marca ali. Então isso também é um ponto bem importante. E aí a gente chega aqui numa fase que é usar todos os recursos da pesquisa para auxiliar os seus esforços de SEO. Então não é só fazer essa análise e entender como que você está lá, entender os recursos. Mas primeiro, você tem pesquisas sugeridas, gente. Então assim, eu vou entrar aqui para a gente pegar, ó. Vamos lá, quando eu digito WordPress aqui no Google, eu vou tirar inclusive as pesquisas que eu fiz aqui, ó, remover. O que acontece? Ele vai me passar as sugeridas, e normalmente as sugeridas são as maiores pesquisas. Então aqui você já consegue avaliar o quê? O que as pessoas estão pesquisando. Então você vê que tem o WordPress, o que é? Então, se você mexe nesse segmento, isso aqui é um post interessante para você fazer, entendeu? O WordPress entrar. O que significa isso? O cara quer saber, sei lá, onde é o login, né? Ou o WordPress de mim, talvez seja a mesma coisa. Então, isso acaba te dando insights de como prosseguir. Ponto importante que as pessoas às vezes erram aqui nesse caso, que é só ver as principais. E é muito legal você ir refinando, né? Então, por exemplo, digitei login. Olha só a quantidade de informações que ele vai me passando. Então, cada vez que você acaba refinando um pouquinho essa pesquisa, o Google continua te passando mais informações sugeridas, que são as maiores pesquisas com aqueles termos, ok? Então, sempre que você puder, refine as pesquisas sugeridas para conseguir identificar mais conteúdos que podem ser criados ou conteúdos que você pode usar nas páginas que você já tem. Isso é muito importante. Aqui eu sempre falo, pessoal, que existem alguns operadores de pesquisa que são interessantes saber. Coloquei os principais aqui, mas o Google, de vez em quando, atualiza isso, né? Então você vê que aqui embaixo na apresentação tem o link para a documentação do Google sobre os operadores de pesquisa. Mas, em outras palavras, significa o quê? Tem alguns operadores que você pode usar no dia a dia para facilitar a sua pesquisa e principalmente o seu trabalho de SEO. Então, por exemplo, quando eu coloco aqui um asterisco, ó, vou colocar aqui um asterisco antes de WordPress, ok? O que ele fala? Isso é um coringa. Então, repara que a maior pesquisa que não começa com o WordPress, mas tem o WordPress aqui no meio, é um Elementor WordPress. Então, talvez faça sentido você fazer um trabalho aí, ou um post, um conteúdo sobre o Elementor, que é, tipo, basicamente aí um tema que era plugin e tal, e que faz um editor visual incrível aí no WordPress. Talvez faça sentido você fazer um conteúdo sobre isso, né? Aqui você tem do Astra, ou está o WordPress, então você tem outras informações aqui. Então, sempre tente usar esses operadores para auxiliar os seus esforços, ok? Eu também sempre recomendo que você encontre e use o que as pessoas também perguntam, né? Então, olha que interessante, gente. Quando você entra aqui no WordPress, repara que tem o que as pessoas perguntam aqui. E se você clicar nessas FAQs aqui, ó, o que vai acontecer? O Google vai te exibindo mais ainda, ó, mais coisas que as pessoas perguntam. Então, você consegue, de uma maneira bem simples e objetiva, sem ter uma ferramenta, que tem uma base de dados incrível, que nem a SEMrush, que faz isso também, mas você, consegue de uma maneira incrível conseguir um monte de informações, né? O que é, como funciona o WordPress, por que usar o WordPress, como fazer um site WordPress e assim diante. Então, olha só, você tem recursos inclusive para quem quer fazer aí uma produção de conteúdo legal no blog, isso é provavelmente a parte primária, né? O primeiro passo é você sair construindo conteúdo. E aí é lógico que você vai ter que entrar em conteúdo por conteúdo para entender o porquê que esse conteúdo ele está posicionado aqui, ok? Esse é um ponto que a gente sempre fala e também pede para você ver as pesquisas relacionadas, né? Para quem não sabe, as pesquisas relacionadas normalmente está aqui no final, então você tem algumas pesquisas relacionadas para cada termo que você usa, e é importante, não só para criar o conteúdo, mas muitas vezes você tem uma página de alguma coisa que faz sentido para você criar essa informação, né? Então as pesquisas relacionadas são bem bacanas. Inclusive, quando a gente cria post de blog ou uma página de serviço, a gente sempre vê as pesquisas relacionadas para poder identificar algumas coisas mais direcionadas e para melhorar o conteúdo. Porque você sempre lembra o seguinte, gente, marketing de busca, as pessoas estão buscando por aquilo. Então, se você cria um conteúdo que tem o que as pessoas buscam, você vai ser melhor apresentado, você vai ser mais relevante para esse usuário. Com certeza o Google vai preferir te posicionar para essa pesquisa, ok? Também sempre dou uma dica aí para você usar e abusar das pesquisas com perguntas, né? Então, às vezes, vale a pena colocar um como ali, WordPress, ou um quando, essas perguntas, principalmente palavras que estão presentes em perguntas, porque isso vai te ajudar também a identificar coisas que você pode criar como conteúdo ou outras ações, né? E aí, você tem algumas situações interessantes, como, por exemplo, não custa verificar aqui se você, tem outros resultados. Então, muito trabalho que a gente faz de conteúdo, a gente identifica imagens ou notícias. Por quê?
Então vamos dar um exemplo de notícias. Notícias, eu entro lá em notícias, aí eu descubro aqui, ó, hackers exploram falha que pode afetar mais de 350 mil sites WordPress, né? E aí você pode, inclusive, fazer uma notícia, mas você pode pensar fora da caixa. E aí você fala, putz, vou fazer um conteúdo falando sobre as falhas do WordPress, né? Porque sabe que isso está bombando no momento. E aí tem uma menção honrosa, a gente está fazendo um trabalho aqui dentro da pesquisa do Google, mas vale a pena você também entrar no Google Trends ali e sempre estar monitorando isso para avaliar, para melhorar as informações do seu negócio, ok? Aqui eu sempre falo para vocês estudarem a página de resultados. Isso é muito interessante, estudar a página de resultados, porque dependendo das informações que tem ali, é ali que você vai entender o que está acontecendo, né? Então, por exemplo, eu peguei uma aqui, e aí você entra num dos conteúdos, que é exatamente do Resultados Digitais, como criar um blog em WordPress. Então você vai avaliar por que o Google considera esse cara um cara bom. E aí, lógico, tem situações de autoridade, tem o conteúdo, né? Mas tem uma série de informações que você pode entender. Então você pode pegar esse conteúdo e criar algo melhor, você pode criar algo complementar, você pode criar alguma coisa das lacunas, você identificou que ali faltam alguns pontos, ou você pode criar até um conteúdo contestador, né? É bem interessante isso. Então, sempre avalie esse tipo de situação.